Salmo 73. Todos já encontraram? A palavra do Senhor diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejei os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração lhes brotam fantasias. Pensam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre toda a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem como fontes de águas que não se acabam. E diz: como sabe Deus? Acaso tem conhecimento no Altíssimo? São esses os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Pensei assim: de fato, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência, pois continuamente sou afligido, cada manhã castigado. Se eu tivesse falado tais palavras, aí eu teria traído a geração dos teus filhos. E só refletir para compreender isso, eu achei pesada a tarefa demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e olhei para o final deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um animal irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me alegre na terra. Ainda que o meu corpo e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eles perecem. Tu os destróis todos os que são infiéis para contigo. Mas quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, nós temos falado em alguns domingos uma série que tem o chamado de Grandes Exemplos, que são homens e mulheres, até aqui falamos apenas de homens, mas são personagens bíblicos, que não são os personagens principais das histórias, mas que são de extrema importância. São biografias que às vezes numa leitura mais rápida, elas passam despercebidas, e a gente não nota como esses homens de menor expressão foram fundamentais na construção do reino de Deus.
Porque às vezes, erroneamente, a gente acha que o reino de Deus é constituído pelos grandes heróis, pelos Davis, pelos Moisés, pelos Elias, que são homens assim. E se a gente lê apenas o texto bíblico assim, a gente fica meio que diminuído. A gente pensa assim, eu não sou alguém que Deus vai usar. Eu não sou a pessoa que está ajudando a construir a história do reino de Deus. Mas quando a gente vai olhando o texto bíblico com um pouco mais de calma, nós vamos vendo que não são apenas aqueles grandes heróis. Nós temos pessoas de menor expressão e que são importantíssimas no reino de Deus. Nós vamos olhar com calma, nós vamos encontrar até mesmo aquelas pessoas que não têm nome, pessoas que passaram um único versículo da Bíblia, mas que sem essas pessoas, as grandes histórias não teriam acontecido. E aí, quando a gente começa a olhar assim, do jeito certo para a Bíblia, a gente vai entender que Deus não pinça apenas os grandes heróis para fazer as grandes coisas, mas que o reino de Deus é construído por pessoas como nós. E pessoas como eu e você são capazes de fazer coisas maravilhosas, mas que talvez não tenham um livro com o nosso nome, talvez não tenha uma estátua com o nome da gente, mas que lá no céu Deus registrou isso, e no livro da vida, aquele que o seu nome não pode ser tirado jamais, a sua história está lá. E quando você chegar no céu, aquele feito que você fez, que para você era pequeno, Deus vai olhar assim com uma alegria e falar assim, tá vendo, servo bom e fiel? Lembra aquele dia quando derramaram suco ali no pátio da igreja? Você foi lá com um paninho e limpou com a maior alegria. Eu vi isso. Você fez o meu nome. E isso você nem percebeu, mas foi exemplo até para o pastor. E aí ele falou, não vou dizer quem foi, mas isso aconteceu agora. Foi exemplo até para o pastor, ele falou lá no sermão. E outras pessoas viram e ficaram felizes, porque tem pessoas servindo a Deus com alegria, até quando tem que limpar um chão. E essas pessoas são fundamentais no reino de Deus, e sem elas não se faz nada. E aí nós chegamos aqui à história de Asaf. Asaf é um personagem que não é um personagem central. Quando a gente lê a história de Davi, ninguém se vê obrigado a contar, de mencionar Asaf, mas no reino, no período em que Davi era rei, Asaf foi um homem importantíssimo. E muito do sucesso de Davi se deve à fidelidade deste homem. E sem ele, talvez o reino de Davi, o reinado de Davi não tivesse sido tão próspero. Sem ele, com certeza, o livro dos Salmos seria um pouquinho menor. Sem a influência deste homem, que foi um levita, nós também não teríamos os chamados filhos de Asaf. Porque não apenas ele foi fiel, mas como foi exemplo para os seus filhos. Os salmos que ele escreveu foram exemplos séculos depois de sua morte. E até hoje, nós olhamos para aquilo que esse homem escreveu e nos alegramos a partir da sua experiência. Asaf, ele foi levita, ele foi um líder na adoração naquela época, ele era também um profeta, ou seja, ele era um homem que proclamava a palavra de Deus, que recebia a palavra de Deus e proclamava. A gente precisa se lembrar que na teologia do Antigo Testamento, 3 pessoas tinham o Espírito Santo, apenas. O Espírito Santo não estava sobre toda a carne como é hoje.
eram reis, profetas e sacerdote. Então este homem, como sacerdote, como levita e como profeta, era um homem que tinha o Espírito Santo e que foi usado por Deus em tantas coisas. Ele foi referência desde a época que Davi subiu o trono, até depois quando o povo voltou do cativeiro babilônico. As suas canções, os seus salmos, ficaram gravados no coração do povo durante muito tempo. Era uma época em que alguém escrevia uma música, não por obrigação, mas porque tinha passado uma experiência com Deus. E quando essa experiência se tornava sólida no coração da pessoa, quando essa pessoa percebia, tive uma grande experiência com Deus, então ela se dedicava a compor uma poesia, uma canção para que todos conhecessem a experiência que ele teve. E essa experiência então era proclamada por todo o povo para que as pessoas lembrassem de como Deus agiu com aquela pessoa e na esperança de que Deus fosse bondoso e misericordioso consigo como foi com aquele. É por isso, irmãos, que a gente como batista, a gente gosta tanto de preservar os nossos hinos antigos. Esses hinos, eles não contam apenas uma coisa bonitinha que satisfaz o coração. Eles contam a história de como Deus, depois de ter agido nos períodos bíblicos, continuou agindo na história da igreja. Talvez você não saiba, mas o nosso cantor cristão tem hino com mais de 500 anos. E se você for estudar a história desse hino, irmão, é uma coisa maravilhosa. E você vai ver que Deus continuou agindo. E como eu disse, o legal é que essas pessoas que escreviam essas músicas, elas não tinham um contrato com uma gravadora e eram obrigadas a gravar músicas todo ano. Elas não cobravam valores para ir cantar o hino lá em determinado lugar. O que elas queriam é que todos conhecessem como Deus agiu com elas. O que elas queriam é que todas as pessoas soubessem como foi a mão de Deus a agir com elas. Como foi a sua experiência com Deus? Qual foi o seu aprendizado com Deus? Como o Espírito Santo de Deus falou com elas? É por isso que são músicas tão profundas. É por isso que são músicas que falam tanto ao nosso coração. Asaf nesse salmo, e quero olhar esse salmo não apenas como uma música, mas como a narrativa de uma experiência com Deus. Asaf, ele teve uma experiência profunda. Ela é uma experiência que, apesar de estar no Antigo Testamento, é uma experiência como as nossas, em que a fé é abalada, em que a gente se questiona, em que a gente entra em crise, em que a gente procura Deus precisando de uma resposta, e da forma como Deus vai responder, com o passar do tempo, as nossas orações, como Deus vai nos ensinar algo mais profundo, como a gente vai perceber o quanto a gente estava errado e a gente precisava se corrigir. E a experiência de Asaf conta um pouco como era o seu relacionamento com Deus, da sua crise, da sua dúvida, da sua queda. Então não veja esse texto, esse salmo apenas como uma música. Eu quero olhar como a narrativa da experiência normal, religiosa, que Asaf teve. Asaf teve um processo em que ele fala que ele quase caiu. Ele não chegou a cair. Versículo 2 fala: quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés. Ele entrou num processo de queda.
Ele entrou num processo em que ele começou a ser tentado. Ele entrou num processo em que Deus não fazia mais sentido. Ele fala assim, que teve um momento em que ele pensou: é inútil para mim lavar, me manter puro. Ele pensou assim: é inútil manter a minha santidade. Está sendo tão pesado, eu sou afligido e castigado todos os dias. Ele começou a questionar tudo. O nome da sua tentação era inveja. E é difícil a gente imaginar como é que um homem líder no seu povo, um homem de confiança do rei, um profeta, homem cheio do Espírito Santo, um músico talentoso, um poeta valoroso, um homem que viria a ser referência, uma pessoa bacana. Como é que uma pessoa como essa cai num negócio bobo como esse? Tem inveja do ímpio. Uma vez eu ouvi uma expressão de um irmão que falou assim: eu me arrependi de não ter pecado naquela situação. Como assim? Devia ter me entregado lá a escórnia. Irmão, como é que a pessoa usada por Deus pode no momento se arrepender de não ter pecado? Assim, como? É porque isso se chama tentação. A gente é batista, mas a gente não nega o poder do tentador. Porque se fosse fácil, não era tentação. A Bíblia fala que o diabo é astuto. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao redor, só procurando o momento, espreitando ali. Não chega de qualquer hora. Não fica pensando que o diabo vai aparecer para você fedendo a enxofre, com uns chifres, uns rabos e um tridente. Eu quero enganar você. Não, aí fica fácil, né? Aí até eu. O diabo, ele vai aparecer para você bonitão, com um terno bem cortado, com perfume 212 Man, cheirosão. Ele vai chegar com você com palavras doces, sutis. Não tem problema não. Vai lá. Não engorda. Não é nada com a Beri, não é isso. Aqui é outra coisa. Aqui é de Deus. É que o diabo deturpa a palavra de Deus. É assim. Ele vai falar: não, pizzaria depois da igreja não engorda. Não, engorda sim. O sol que não engorda é o salgado da cantina. Isso não engorda. Isso é verdade. Ele vai chegar para você: compra porque está barato. É liquidação. Ele vai usar uma série de argumentos que vão cegar você, que vão parecer que é inteligente. Vai chegar numa série de argumentos que vai parecer: puxa, como é que eu nunca tinha visto isso? Irmãos, o diabo, ele foi um anjo que estava com Deus. Ele é ousado para desafiar a Deus. Ele é louco. Ele não vê os limites. Ele vai tentar tirar a sua razão. Irmãos, acredite no que eu vou dizer. O único poder maior do que a tentação é o poder de Deus. Não tenta você
resistir à tentação com a sua própria força, por menor que ela seja. Não tenta você superar a astúcia de Satanás na sua própria sabedoria. Você nasceu ontem, rapaz. E como dizia a letra daquela velha canção, eu nasci há 10 mil anos atrás. Você nasceu ontem. Não tenta na sua própria força. Você é humano, falho. Você não vai conseguir. Asaf, homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, músico, levita, que trabalhava no templo, ele se viu em tentação. E a tentação dele era assim: olha os ricos, olha o pessoal que tem dinheiro. Eu duvido que para Asaf a condição dele fosse algo difícil no meio do povo. Era amigo do rei. Se estivesse faltando qualquer coisa, ele podia chegar lá: Davi, estou apertado aqui, rapaz, dá uma ajuda. Mas apesar da sua boa condição em relação ao povo, ele olha e percebe assim: tem alguém numa condição melhor do que a minha. E esse alguém que tem uma condição melhor do que a minha, nem é um servo de Deus. E olha que beleza a vida deles, estão lá gordo, parênteses, né? Sou de um tempo não, né? A minha avó me ensinou que gordura é sinal de saúde. Aí você perguntava assim: vó, como é que está o primo tal? Tá bem, tá gordo. Significa, tá muito bem. E o outro lá? Tá magro, não sei. Não tá bem, não tá mal, tá mal. Houve um tempo em que era, acredite, houve um tempo em que era assim: pessoa saudável era gorda. Mudou, os tempos mudam. Então, o Asaf olha aqueles ricos lá, a gordura chega a saltar pelos olhos, de tão bem que estão. Só tá bacana. O pessoal olha para eles, o povo que fica em volta dele, acha que eles são uma fonte que dá para beber de golada. Essa é o versículo 10, eles são como fonte que se bebe a largos sorbos. Bebe de golada. Então o pessoal admirava. Eram admirados pelo povo. E Asaf falou: poxa, estou eu aqui. Estou aqui servindo a Deus aqui e tal. Poxa, Senhor, eu não podia estar melhor do que eles. Isso é a tentação. Irmãos, a coisa é tão séria. Lucas capítulo 22 conta de como o diabo vai tentar a Pedro. Fala assim: Simão, eis que Satanás pediu para cirandar você como um trigo, para ver se arranca a sua casca igual se faz com trigo, para moer você igual faz com trigo. Mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando se converter, fortalece aos seus irmãos. Aí Pedro responde: Senhor, eu estou pronto para ir com você, não somente na prisão, mas até para morrer com você. Aí Jesus olhou para ele. Eu fico imaginando a cara de Jesus nessas conversas com Pedro. Senhor, ai Pedro, não vai passar hoje. Sei que o galo cante 3 vezes e você tenha dito que nem conheço aquele senhor, nem conheço aquele rapaz. Você está dizendo que vai morrer comigo? Você vai me negar. O tentador vai te enganar. Eu sei que o seu coração é bom. E eu não acho que Pedro estava sendo
falso, hipócrita, querendo ganhar um pontinho com Jesus. Eu acho que o Pedro estava nessa explosão mesmo. Eu vou contigo, Senhor, estamos junto. Vamos lá. Pedro, o diabo vai te enrolar, rapaz, de uma tal forma. E você vai dizer até que não conheço esse rapaz. Fala, não, esse Jesus não sei quem ele é. Isso é o que a tentação faz conosco, irmãos. Pessoas boas, pessoas de um coração animados, são transformadas em pessoas desanimadas. Pessoas de convicção, pessoas que você não era capaz de dizer nada contra elas, se tornam as pessoas mais frias que você é capaz de conhecer. Irmãos que estavam aqui na igreja animadão, feliz, passa um dia, você já não vê mais, desanimei, não quero mais. São pessoas que precisam da nossa oração, são pessoas que precisam do nosso clamor, são pessoas que carecem da nossa intercessão, porque ninguém é tentado porque é uma pessoa de má índole. Ao contrário, a pessoa que é de má índole, o diabo nem precisa ter trabalho com ela. É aquela pessoa que o diabo olha e fala assim, com esse eu nem brinco. É aquela pessoa que o diabo vê olhando assim, chegando na igreja, e fala, eu posso sair daqui, porque é muito poder. Não, quer sair, faz o serviço para mim. Isso aí pode deixar. São pessoas que o diabo não se preocupa. A árvore que recebe pedrada é a árvore que dá fruto, já diz o ditado popular. A pessoa que está sendo tentada, provavelmente, é a pessoa que tem o melhor ministério. É a pessoa que está em evidência. Você já brincou de dominó? Filial dominó, assim, chamado efeito dominó? Se tem um monte de dominó enfileirado, qual que você derruba? O primeiro. Qual é o dominó que o diabo quer derrubar? O primeiro. Para na sequência um monte de gente. O diabo, quem sofre mais tentação, obviamente, são as pessoas que estão buscando mais a Deus, estão se consagrando mais, que estão se colocando mais em evidência. São essas pessoas que receberão a maior pressão. Aquela que já se entregou para o diabo, nem precisa mais tentar, já foi. Por isso que a gente precisa orar muito pelos nossos líderes. E não falo só pelos pastores da igreja, eu falo pela liderança de uma maneira geral. Falo pelos professores, pelos líderes de departamento, pelas pessoas que trabalham na igreja. Porque quando cai, leva uma renca atrás de si. Assim era Asaf, era um líder, e por isso foi tentado. E quando ele estava no meio do processo de tentação, a gente vai olhar que ele se segurou onde deu. E eu acho que a melhor palavra para falar daqueles que não conseguem resistir à tentação é que eles caíram. Eu acho que essa é a melhor palavra. Não sei se você já caiu e tentou se segurar em alguma coisa. Meus irmãos, eu nunca caí. Você tenta se segurar. Não é sempre que dá para você se segurar em alguma coisa. Você está caindo numa altura, você precisa se segurar, e você não consegue. E a tentação é isso. Você estava de pé e você cai.
Por isso que Paulo fala: aquele que cuida estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque a tentação é isso, é derrubar a pessoa. E aqui Asaf, ele está caindo. E no versículo 15, ele coloca onde é que ele conseguiu se segurar. Ele não chegou ao chão. Antes de chegar ao chão, ele se segurou em algum lugar. Ele fala assim: olha, se eu falasse só em pensar em tais palavras, já teria, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele percebeu o seguinte: no coração dele começou a brotar um negócio esquisito ali. E ele foi andando, o coração dele foi endurecendo, a inteligência dele foi ficando turva, os seus olhos foram se escurecendo, ele já não entendia mais direito as coisas. Aí numa hora ele percebe que ele está caindo na tentação. E aí ele consegue se segurar em alguma coisa, porque ele fala assim: é como se ele tivesse dito assim: o meu pensamento já está cheio, o meu coração já está cheio, só que eu não posso colocar isso para fora. Opa, coloquei aqui um limite, cheguei em algum lugar seguro, eu não vou dar continuidade com isso. Irmãos, quando a gente está em tentação, a gente precisa encontrar um lugar seguro, uma rocha firme. A gente precisa parar em algum lugar, porque se a gente deixar, a gente continua caindo. E é como cair de um avião sem asa delta, sem um paraquedas. Cair do avião sem asa delta foi estranho, sabe? Sem paraquedas, sem uma segurança. É como estar no alto de um telhado sem uma corda para te segurar. Você precisa encontrar um lugar seguro. Você precisa encontrar algum lugar para se segurar. Você precisa começar a pensar: é isso aí? É por aqui que eu vou? Esse é realmente o caminho? Então ele parou, falou assim: opa, estou indo longe demais com essa história. Ele olhou e falou assim: não posso continuar indo daqui, preciso parar. E então ele se propõe a tirar os olhos do rico, que era de quem ele tinha inveja, e colocar os seus olhos em Deus. Versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Até que ele parou de pensar com o seu próprio coração, com a sua própria inteligência, e começou a pensar espiritualmente. Ele parou de considerar a vida do rico e começou a contemplar a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que é o que vai nos livrar da tentação, é não somente pensarmos, mas pensarmos espiritualmente. É começarmos a olhar e tirar a lógica deste mundo e começarmos a pensar na lógica como a lógica de Deus. É pensar como o Senhor pensaria, é aproximar o nosso coração do coração de Deus, é olhar as verdades que o Senhor propôs para nós, é olhar como Jesus falou assim: olha, quando vocês orarem, entre no seu quarto, fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sai dessa loucura toda que você está vivendo e para. Essa palavra, essa expressão até que entrei no santuário de Deus, também pode ser traduzida por entrei no secreto de Deus, por entrei na comunhão com Deus. Eu separei um tempo, um momento especial para estar diante de Deus. Já falei, não existe poder maior do que a tentação.
a não ser o poder de Deus. Não existe luz capaz de iluminar essas trevas que se colocam diante dos seus olhos quando você está sendo tentado, se não for a luz de Deus. O único lugar onde você vai encontrar paz para refletir com clareza é na presença de Deus. É olhar com os olhos de Deus. É sentir com o coração de Deus. É confrontar a palavra do tentador com a palavra de Deus. É aquilo que o tentador está dizendo assim: olha, isso aí vai dar certo. E você olhar a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus está dizendo: não, isso aí vai dar errado. Foi somente assim e somente dessa forma que Asaf pôde olhar com clareza o que nos diz o versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e olhei o final deles. Eu olhei o caminho que eles estavam seguindo. E aí, quando olhei com os olhos de Deus, porque eu estava olhando aqui, e daqui da onde eu estava olhando, parecia que o caminho era bom. Porque tem caminhos que aos nossos olhos parecem que são bons. Mas aí, ele foi olhar na visão de Deus, lá do alto. E aí ele conseguiu olhar lá no final. E aí ele viu o fim daqueles homens ímpios. E aí ele pensou: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero outra coisa. Mas ele continua. Versículo 22 diz: eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional na presença de Deus. Ele começou a entender que as reclamações dele não eram lógicas, não eram verdadeiras, que as reclamações que ele fazia não passavam no crivo da inteligência de Deus. Ele estava sendo embrutecido, não tinha diálogo com Deus, ele era um ignorante, ele não conseguia discernir com clareza aquilo que ele mesmo estava propondo no seu coração. No coração dele era tudo verdade, no coração dele era a mais alta sabedoria. Na sua mente, olhar a situação do ímpio estava certo. Mas aí quando ele olhou com os olhos de Deus, ele falou: nossa, eu estava delirando, eu estava parecendo um animal de carga. Agora, olhando com a visão de Deus, agora que Deus colocou luz sobre esse assunto, eu estava louco. Mas ele só conseguiu essa lucidez porque ele começou a pensar com os pensamentos de Deus. Essa não é uma sabedoria humana que você vai conquistar em livros. Essa não é uma sabedoria humana que você vai conquistar com filosofia, com nenhum curso superior. Essa é uma sabedoria diferente. É uma sabedoria que tem aquele que tem a Deus. Porque o mundo vai tentar te vender uma série de coisas. Arruma uma mulher mais bonita. Dá um migué aqui, dá um golpe ali, ninguém vai ver. Vai tranquilo. Dá um jeitinho. Dá uma enganada. Pode mentir, quem é que vai saber?
Você está longe. Nessa cidade aí ninguém te conhece. Parcela em 10 vezes no cartão. Tranquilo. Mas quando você olha com os olhos de Deus, você diz assim: eu estava louco. E eu conheço muitas pessoas que estavam em luta e que depois de um período de oração, elas conseguiram compreender qual era a sua loucura. Tem coisas que nós só vamos conseguir na presença de Deus. E é aí que vem a cura. Ele fala aqui o seguinte, que quando ele entrou na presença de Deus, depois que o coração dele estava amargurado, ele pensou assim: olha, todavia, versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com os teus conselhos. Irmão, entende uma coisa? A primeira coisa que você precisa fazer quando você está lidando com alguém que está numa dificuldade, não é falar palavras de sabedoria. A primeira coisa que você precisa com alguém que está lidando com dificuldades é estar junto dela, é se tornar igual. É aquilo que hoje se fala muito, é empatia. É sentir, é chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. É o que Asaf descreveu aqui com uma perfeição impressionante, que só um poeta poderia descrever. O Senhor me segurou pela mão. Já viu criança quando está desesperada assim, não sabe o que faz? O que você faz com uma criança? Eu te dou duas alternativas. Primeiro, você senta com ela está chorando. Você senta com ela, explica que a cotação do dólar subiu, que olha, o Temer não é um governo legítimo, que você quer o Lula livre, e vamos... Ou você pega ela no colo, segura forte e dá aquela chacoalhada para entender: eu estou seguro. Não tem argumento que supere o abraço de um amigo, um abraço de um igual. Não tem nada que seja melhor do que quando você põe a mão no ombro de uma pessoa e fala assim: eu entendo o que você está passando. Quando você se assemelha. Aqui, de alguma forma, Asaf consegue profetizar o ministério de Jesus, porque Jesus não é apenas aquele que tenta te tirar da tentação. Jesus é aquele que foi tentado e venceu a tentação. E ele pode dizer assim: está difícil para você? Eu sei como é que é. Eu fui tentado também. Então eu posso te segurar pela mão, porque eu sou próximo a você. Eu posso dizer que eu estou junto com você, porque eu estou próximo a você. Irmão, quando a gente fala que a salvação ela é construída na igreja, significa que para livrar de alguém, para ajudar alguém a sair da tentação, você precisa ser a mão de Deus a segurar a mão daquele que está passando por dificuldade. E antes de dizer qualquer coisa, dizer: estou com você, estou contigo. É quando alguém que está passando por luto e você não sabe absolutamente o que dizer. É aquele momento que você dá um abraço e fala assim: eu sei o que você está passando, estou com você. Tem
uma expressão que diz que um abraço é o momento quando dois corações se encontram. O abraço é o momento que o seu coração se encontra com o coração daquele que está sofrendo. E Asaf está dizendo assim, o que essa mão amiga ele encontrou na presença do Senhor. E, irmão, acredite, a mão do Senhor está estendida para você. Nas lutas que você estiver passando, nas provações que você estiver passando, nas tentações que você tenha, nas dúvidas, a mão de Deus está estendida para você, para te segurar firme e dizer, fica tranquilo, eu estou com você, eu sei qual é a sua luta, eu sei o que você está passando, eu passei isso aí também, eu fui tentado em todas as coisas, fica firme, eu venci o mundo, você pode vencer também. Mas não somente isso, porque o cristianismo não é simplesmente uma coisa sentimental. Ele diz assim no versículo 24, tu me guias com o teu conselho. Depois que reestabelece a relação humana, é a hora que ele diz assim, agora eu vou te ensinar como você está errado. Porque não adianta tentar ensinar a mente se o coração está atribulado. Não adianta querer remar se o mar não foi acalmado. Você precisa primeiro acalmar, depois ensinar. Primeiro você se aproxima, depois você ensina. Depois você dá conselho. Primeiro você se torna confiável, depois você dá conselho. Aqui, primeiro Deus se aproximou, depois o ensinou, com a autoridade de quem está perto. E não somente isso, mostrou qual seria o resultado, porque ele continua dizendo assim, e depois me recebes na glória. Porque aqui está o compromisso de Asaf no final de tudo isso. Ele olhou o ímpio, ele olhou o justo, e falou assim, Senhor, olhando para o céu, versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me alegre na terra. A minha alegria, seja no céu ou na terra, está no Senhor. Eu estou plenamente contente. Ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam. Ele está dizendo o seguinte, eu fui tentado uma vez, eu vou ser tentado de novo. Mas o meu compromisso é, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu serei tentado novamente, mas eu não quero me afastar do Senhor. Eu sei que vão ter outros momentos em que meus pés vão dar aquela vacilada, que o tentador vai vir aqui de volta e dizer assim, olha, sai dessa. Mas aí ele termina dizendo assim, os que se afastam de ti, eles perecem. O Senhor vai destruir todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Você que está em tentação, está em luta, coloca uma coisa no seu coração. O que tem no final de um caminho sem Deus é a destruição, é o inferno, é a tristeza. E o que tem no final de um caminho de fidelidade com Deus é a alegria, é a bondade do Senhor.
é a herança de Deus para você. Às vezes a gente olha a tentação e acha que é bom, mas não é. Eu gosto muito de comparar a tentação com o pudim. Para mim é a melhor comparação. Pecado e pudim são coisas muito parecidas. Porque assim, o pudim, você abre a geladeira, o pudim ele não fica lá à disposição. O pudim ele fica lá na geladeira. Você tem que abrir a geladeira. E quando você olha a geladeira, ele está lá, bonitão, olhando para você e fala assim, me devora inteiro. E no seu coração, qual é a vontade que você tem? Aquele pudim de doce de leite, aquele pudim de leite moça, aquele cacau, qual é a vontade que você tem? Inteiro. E aí você come. Você conhece alguém que fica triste comendo pudim? Eu não conheço. Sabe quando bate a tristeza? É a hora que você passa em frente à farmácia e põe o pé naquela balança, e quando você vê os númerozinhos subindo, você dá aquela olhada para ver se não tem ninguém colocando o pé atrás. E aí você fala assim, pudim miserável. Aí no domingo seguinte, você está passando do lado da geladeira, será que tem pudim de novo? Aí você abre, ele está lá de novo, pudim da avó, está lá outra vez. Aí você come, esquece da balança. Aí você vai fazer aquele exame de sangue, triglicérides, colesterol ruim, tá tudo de ruim. Aí você fala assim de novo, pudim miserável. Aí você sai dali do médico triste. Aí chega no domingo, você olha para a geladeira. Aí você olha, quem está lá de novo? O pudim. O pecado é assim, irmãos. O pecado é doce a hora que você come. As consequências que virão são terríveis. O pecado, ele é assim. Ele vai destruindo a sua vida docemente. Você peca uma vez e fala assim, não vai acontecer nada. Você peca a segunda vez, eu vou dar conta das consequências. Você peca a terceira vez, não, eu vou conseguir, vou controlar. E a quarta, a quinta, a 10ª, até que você não consegue mais, você já não suporta mais. Deus não pune o pecador no primeiro pecado, Deus é misericordioso. Mas esteja certo, a punição virá, a destruição virá. Esteja certo, o que Asaf conseguiu entender é que aqueles ímpios serão destruídos, ainda que a sua vida seja doce, eles serão destruídos, e aqueles que são fiéis ao Senhor permanecerão para sempre. Os seus nomes não serão esquecidos, porque não estão escritos nesta terra, mas estão escritos no céu. Esteja feliz, porque o seu nome está registrado num livro que foi escrito com a mão de Deus, e ninguém poderá apagar. E por mais que a sua vida esteja sendo difícil na verdade é terminar a sua vida sem Deus. Você não está passando por nenhuma tentação que os outros homens não passam. Você não passa por nenhuma tentação que as outras mulheres não passam. Não vem nada sobre você que não seja humano.
que outras pessoas não conheçam. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e você nessa noite é desafiado a vencê-lo também. Você está sendo desafiado nessa noite a colocar o seu coração no céu, a tirar o seu coração das coisas deste mundo e colocar o seu coração na eternidade, a sair daqui e em secreto entrar na presença de Deus e reconhecer que você tem caminhado por um caminho difícil, que não vai levar a nada, mas que o Senhor quer te tirar dali. A falar como Asaf falou: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Senhor será a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Eu quero me refugiar no Senhor por um único motivo. Asaf não quis se refugiar no Senhor para alcançar riquezas, para alcançar glória, dizendo o seguinte: quem der mais dízimo vai receber mais bênção. Asaf tinha um único propósito em sua vida: proclamar todos os feitos do Senhor. Deixa eu te dar uma promessa nessa noite da qual você deve tomar posse. Não sei se você vai ser rico, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se você vai ser famoso, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se a sua vida será de paz ou de tribulação. Mas se você for fiel ao Senhor, o nome do Senhor será glorificado por onde quer que você passe. As pessoas olharão para você e glorificarão o nome de Deus, desde que você seja fiel ao Senhor. E aí você vai proclamar a mais importante de todas as bênçãos, que é a salvação do Senhor. Tem gente que confia em carro, em casa. Nós não somos desses. Nós confiamos no nome poderoso do Senhor. E nós colocamos nele a nossa esperança e o nosso refúgio. Não é hoje, não é amanhã, é para sempre. Certos de que pode ser que a gente não receba todas as coisas neste mundo, mas nós temos uma herança no céu, que não tem como se comparar com nada que os ricos deste mundo têm. Eles não têm ideia do que nos espera, das ruas de ouro que vamos andar, de como seremos felizes por toda a eternidade, como seremos curados para sempre, de como o céu fala da árvore da vida, que é para a cura das nações, de como a Bíblia fala das ruas de ouro, da glória e da paz que viveremos para todo sempre. Eles não experimentarão isso. Não perca isso por causa de um momento de alegria, por causa de uma noite feliz. Não perca a bênção do Senhor por causa de uma noite de alegria. Não perca a felicidade eterna, porque o diabo está no seu coração dizendo: tem um momento de felicidade ali, num tiro, numa bebida, no que for. Não perca. Se o seu coração está sendo tentado, fortaleça-se no Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio, porque Ele certamente te guardará. Eu queria te convidar, se você assim desejar, a renovar a sua esperança no Senhor. Se você quer nessa noite renovar a sua esperança em Deus, eu queria te convidar a se colocar de pé, a dizer: Senhor, eu tenho por lutas passado, umas terríveis e cruéis,
mas eu quero nessa noite poder dizer: o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Porque o Senhor tem dado força e poder. Ele nos tem garantido uma vitória total. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de você. Ele não vai te abandonar jamais. Então somente confie no Senhor. Faça dele a sua fortaleza. Vamos orar? Ó Deus, a tua igreja se coloca de pé na tua presença, Senhor. E nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, sabendo, Senhor, certos que somos fracos, que somos tão pequenos e falhos, Senhor. Mas nessa noite nós queremos pedir para que o Senhor nos conceda a misericórdia de olhar com os teus olhos o final da história. Que nesse momento nós tenhamos a tua visão a olhar o futuro. Nós não queremos saber detalhes, mas nós queremos que o nosso coração seja revestido daquela esperança, daquilo que nos aguarda no futuro. Nós queremos ter a certeza, Senhor, nessa noite, de que o céu é maravilhoso. Nós queremos ter a certeza, Senhor, de que o nosso lugar está reservado nesta grande festa que será estar no céu, Senhor. Nós confessamos, Senhor, que não poucas as vezes nós olhamos para este mundo e pensamos que este mundo pode ser o melhor que temos. Confessamos que algumas vezes o mundo parece doce. Nós confessamos que algumas vezes nós queremos usufruir de tudo o que o mundo nos dá. Mas nós essa noite pedimos: livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração fraco seja fortalecido pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós pedimos que o nosso pensamento embrutecido seja transformado, seja renovado pelo Teu entendimento, Senhor. Nós pedimos: não nos deixa conformar com este século, mas renova-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles, Senhor, que não apenas estão sendo tentados, mas já se lançaram no pecado. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de resgatar essa alma lá do fundo do lamaçal do pecado e colocar os pés dele na rocha, firme. Nós pedimos por esses que já perderam a esperança, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja salvação nesta casa, Senhor. Nós rogamos por aqueles que não Te conhecem, Senhor, nunca viram a Tua luz, mas que precisam ver a Tua luz brilhar no meio da escuridão nessa noite, Senhor. Sê misericordioso, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, irmãos.